Haja como. Se você fosse um milionário, Jim Rohn, você já parou para pensar no seguinte: e se o segredo para ficar rico não estivesse em ganhar mais, mas em mudar quem você é, por dentro e por fora, antes de qualquer dinheiro aparecer? Essa ideia pode parecer ousada, até que você ouve um homem chamado Jim Rohn dizer com toda a convicção: se você quiser ser rico, haja como se já fosse. Mas como assim, agir como se já fosse? Vestir roupas caras? Fingir que tem um carro de luxo? Nada disso. Estamos falando de algo mais profundo, uma mudança interna, de andar como um milionário, falar como um milionário, pensar como um milionário e, acima de tudo, decidir como um milionário decide, mesmo quando você ainda está lutando para pagar as contas. Milhares de pessoas passam a vida inteira esperando o momento certo para mudar, esperando ganhar mais, esperando ter mais tempo, esperando alguém acreditar nelas. Mas os milionários de verdade, aqueles que se construíram do nada, não esperaram. Eles decidiram primeiro. Agiram como se já fossem. E o resto veio depois. Jim Rohn, um dos mentores mais respeitados do século XX, dizia que a riqueza é apenas o resultado visível de uma transformação que começa na mente. E ele falava por experiência própria. Começou como estoquista de supermercado, sem dinheiro, sem diploma, sem sorte. Mas um dia, ainda ganhando $57 por semana, ele conheceu um homem chamado Mr. Schoff e ouviu a seguinte frase: se você quer ter mais, precisa se tornar mais. Essa frase virou uma chave. Jim parou de viver como alguém comum. Começou a agir, pensar e falar como se já fosse a pessoa que ele queria se tornar. E essa postura transformou tudo. Em pouco tempo, sua vida deu uma guinada que muitos chamam de milagre. Mas não foi milagre, foi decisão. Neste vídeo você vai mergulhar na filosofia de Jim Rohn e descobrir como usar o poder do agir como se para reconstruir sua identidade e sua vida financeira. Não é sobre teatro, é sobre congruência, é sobre viver hoje como a pessoa que você quer ser amanhã, com propósito, disciplina e clareza. Então, antes de começarmos, já deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você age como quem quer ser, ou como quem sempre foi. Agora, prepare-se. Porque o capítulo 1 começa com uma verdade que vai estremecer sua zona de conforto. Capítulo 1. Você ainda não é, mas já pode agir como se fosse. Jim Rohn costumava repetir algo que causava desconforto em muitos ouvintes. Você não precisa ser para começar, mas precisa começar para ser. Ele sabia o que dizia. Aos 25 anos, Jim era um homem comum. Trabalhava duro, ganhava pouco e vivia frustrado. Não porque era preguiçoso, mas porque sentia que estava vivendo muito abaixo do seu potencial. Ele olhava ao redor e via pessoas ricas tomando decisões diferentes, falando diferente, vivendo diferente, mas ele, preso a uma rotina medíocre, acreditava que precisava ter dinheiro antes de poder se comportar como eles. Até que um dia, tudo mudou. Ele foi convidado para uma reunião de negócios. Nada muito grande, só um grupo pequeno de empresários locais. Mas naquele encontro, algo aconteceu. Um dos homens presentes era distinto. Vestia-se bem, falava com confiança. Parecia ter clareza absoluta sobre sua visão de futuro. Era como se ele soubesse exatamente onde estava indo. Jim, curioso, se aproximou dele ao final da reunião. Esse homem era o Sr. Earl Schoff. Schoff olhou para Jim e, com uma calma que só os sábios têm, disse: Jim, você já tem tudo o que precisa para ser um milionário. Só precisa parar de agir como um homem pobre. Aquela frase entrou em sua mente como uma martelada. Jim não tinha dinheiro, não tinha bons contatos, não tinha estudo,
Mas pela primeira vez, ele percebeu que talvez, só talvez, a pobreza fosse mais uma identidade do que uma condição. Nos dias seguintes, ele fez algo que muitos considerariam estranho. Ele começou a agir como se fosse rico. Acordava cedo, como se tivesse reuniões importantes. Andava com postura, como se estivesse indo fechar contratos. Lia livros, como se sua mente valesse milhões. E falava com confiança, como se o sucesso já estivesse em seu caminho. E sabe o que aconteceu? Nada. Nas primeiras semanas. Mas algo invisível começou a mudar. As pessoas começaram a tratá-lo diferente. Ele começou a ser convidado para eventos diferentes. Ideias começaram a surgir. A autoconfiança que ele nunca teve começou a se desenvolver. Essa é a mágica de agir como se. Não é mágica literal. É neurociência, é psicologia comportamental. E, acima de tudo, é autorrespeito. Porque quando você começa a agir como a pessoa que quer ser, você se alinha com o futuro. Você declara ao mundo, é isso que estou me tornando, e é isso que já sou, internamente. Haja como se você fosse um milionário. Porque se você não fizer isso, continuará agindo como quem sempre foi. E adivinha? Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Capítulo 2. O jovem que ganhava pouco, mas pensava grande. Jim Rohn tinha 20 e poucos anos e um emprego que pagava o suficiente para sobreviver. Mal e mal. Trabalhava como estoquista numa mercearia, carregando caixas e organizando prateleiras. Era um trabalho honesto, mas exaustivo e sem perspectivas. Se você visse Jim naquela época, nada nele gritaria, futuro milionário. Mas havia algo sutil, um brilho no olhar, uma inquietação, uma insatisfação nobre. Enquanto seus colegas reclamavam do chefe e se conformavam com a rotina, Jim fazia algo incomum. Usava o tempo livre para pensar grande. Ainda sem saber exatamente como faria isso, ele alimentava uma ideia persistente. Deve haver mais do que isso. Deve haver uma maneira diferente de viver. E mesmo sem dinheiro, sem prestígio e sem conhecimento técnico, Jim tomou uma decisão que o separaria de todos ao seu redor. Ele começou a se comportar como alguém destinado à grandeza. Não tinha roupas caras, mas passou a se vestir com mais cuidado. Não tinha influência, mas falava com clareza e respeito. Não tinha dinheiro sobrando, mas começou a comprar livros, mesmo que isso significasse economizar no almoço. E mais do que tudo, ele decidiu parar de pensar como alguém limitado. Naquela época, era comum ouvir frases como: "Isso não é pra gente como a gente. Dinheiro é só pra quem nasce com sorte. Não adianta sonhar, a vida real é dura." Mas Jim parou de repetir essas frases. Parou de se identificar com elas. E lentamente começou a construir uma nova linguagem interna. Tudo que eu preciso aprender, eu posso aprender. Riqueza é um comportamento, não uma herança. Posso não ser ainda, mas já estou me tornando. Essa mentalidade começou a gerar pequenas atitudes, quase imperceptíveis para quem olhava de fora. Mas essas atitudes foram mudando sua energia, sua postura, sua autoconfiança. Certa vez, ainda jovem, Jim foi convidado para um evento de negócios onde só estariam presentes pessoas com muito mais experiência que ele. Ele quase recusou, quase disse não, mas algo dentro dele o empurrou. Ele se lembrou da promessa silenciosa que havia feito a si mesmo. Se quero viver como um milionário, preciso começar a andar onde os milionários andam. E ele foi. Chegou antes de todos. Sentou na frente. Ouviu cada palavra como se estivesse aprendendo um código secreto. Anotou tudo. Não tinha nada a acrescentar, mas tinha tudo a absorver. Na volta para casa, enquanto a maioria via aquilo como mais uma palestra, Jim sentia que sua alma tinha sido tocada. Ele estava começando a pensar diferente, e quando a mente muda, tudo muda. Pouco tempo depois, começou a aplicar as lições.
Parou de gastar com o que não precisava. Passou a planejar seus dias como se seu tempo fosse valioso. Começou a tratar as tarefas simples com a seriedade de quem está construindo um império. E foi aí que os primeiros sinais começaram a surgir. Um amigo o procurou para perguntar se ele queria participar de um grupo de desenvolvimento pessoal. Outro o convidou para representar um produto numa pequena empresa. As oportunidades sempre estiveram por perto, mas só começaram a aparecer quando Jim começou a agir como quem merecia recebê-las. E esse é o ponto. Você atrai aquilo com que está alinhado. Se você pensa pequeno, age pequeno, fala pequeno, o universo entende que é isso que você deseja continuar recebendo. Mas quando você começa a pensar grande, mesmo que ninguém mais esteja vendo, você começa a se destacar. Você vira um ponto fora da curva. Você vira alguém que está em transição, não em estagnação. Jim Rohn não ficou rico por acaso. Ele ficou rico porque, muito antes da riqueza chegar, ele já estava se tornando um milionário por dentro. Capítulo 3. A visita que mudou tudo. Quando Jim conheceu o Sr. Schoff. Toda vida tem um antes e um depois. No caso de Jim Rohn, esse divisor de águas foi um homem chamado Earl Schoff. Empresário, milionário, mentor silencioso. Um daqueles que não precisam levantar a voz para transformar uma sala, porque a sabedoria já fala por si. Jim o conheceu em uma reunião informal, quase por acaso. Na verdade, ele não tinha sido convidado diretamente. Um colega do grupo de desenvolvimento pessoal comentou que haveria um encontro com um homem muito inteligente sobre negócios e mentalidade. Jim estava cansado, sem dinheiro para gastar com transporte, mas algo dentro dele disse: vá, este homem pode ser a ponte entre quem você é e quem você quer ser. Ele foi. Entrou em uma sala simples, com cadeiras organizadas em círculo. Havia umas 15 pessoas ali, e no centro, calmamente sentado, um senhor de aparência simples, roupa discreta, mas com um brilho nos olhos que chamava a atenção. Schoff não começou falando sobre dinheiro, não começou falando sobre produtos, ele começou falando sobre identidade. Disse: se você quiser ganhar mais, não peça um aumento, torne-se mais valioso. Se quiser mudar de vida, não mude o que faz, mude quem você é enquanto faz. Jim ficou hipnotizado. Aquelas palavras entravam direto na alma. Não era discurso motivacional barato, era a verdade crua e libertadora. Depois da apresentação, todos foram embora aos poucos, mas Jim permaneceu. Criou coragem, se aproximou e disse: Sr. Schoff, o senhor falou coisas hoje que eu nunca ouvi na vida. Mas como alguém como eu pode realmente mudar? Schoff olhou para ele e respondeu com a calma de um mestre: tudo o que você precisa para mudar é uma decisão profunda de que você nunca mais será o mesmo. A mudança começa no invisível. Quando você começa a pensar, andar, falar, decidir como a pessoa que quer ser, mesmo que ninguém mais veja, mesmo que ninguém acredite. Jim ficou em silêncio. Era como se ele tivesse ouvido um idioma novo, mas que de alguma forma sempre soube falar. Nos dias que se seguiram, ele não conseguia tirar aquelas frases da cabeça. Torne-se mais valioso. Não peça mudança. Torne-se a mudança. Você pode crescer até onde quiser, desde que pare de agir como quem ainda está preso. Aquelas ideias se tornaram seu combustível. Ele passou a estudar tudo que Schoff recomendava, livros sobre filosofia, negócios, desenvolvimento pessoal. Começou a usar o pouco que ganhava não para se distrair, mas para se educar. Comprou um caderno novo e no topo da primeira página escreveu: plano para me tornar um milionário. Naquele dia, ele ainda não tinha nada. Mas sua mente já era rica e, mais importante, ele decidiu que agiria como se já fosse o homem do futuro. Schoff viu o valor nele.
e ofereceu algo que poucas pessoas na vida recebem: mentoria. Mas havia uma condição. Se você quiser caminhar comigo, terá que parar de ser quem você é hoje. E essa talvez seja a decisão mais difícil de todas. Matar o velho eu. Abandonar as desculpas, soltar a mentalidade de vítima, abrir mão da zona de conforto. Jim topou, e esse foi o começo da reconstrução de sua identidade. A partir dali, tudo começou a mudar. Lenta, silenciosa e profundamente. Porque quando você encontra um mentor que vê quem você pode se tornar e não apenas quem você é hoje, você não tem mais desculpas para continuar pequeno. Capítulo 4. Você está agindo como a pessoa que quer ser, ou como quem sempre foi. Jim Rohn dizia que o maior problema das pessoas não era o ambiente, nem a educação, nem o salário. Era algo mais sutil, mais traiçoeiro, mais profundo. O problema não é onde você está, é quem você está sendo. Quando ele começou a estudar os ricos, uma coisa ficou evidente: eles não esperavam ficar ricos para se comportar como tal. Eles já agiam, pensavam, tomavam decisões e falavam como a pessoa que queriam se tornar. Enquanto isso, a maioria das pessoas vivia no ciclo vicioso de reforçar quem sempre foram. Veja bem, você pode dizer que quer mudar de vida. Pode escrever metas, fazer cursos, montar um plano, mas a pergunta é: você age como a pessoa que quer ser, ou como a versão velha de si mesmo que você diz querer abandonar? Vamos ser francos. Você diz que quer ser um milionário, mas continua gastando cada centavo em coisas que te fazem parecer rico e não ficar rico de verdade. Você diz que quer ser um empresário de sucesso, mas age como um funcionário desmotivado do próprio sonho. Você diz que quer ter disciplina, mas seu despertador ainda comanda sua vontade. E é aqui que Jim Rohn nos confronta. A identidade vem antes da realidade. Você nunca vai ultrapassar quem acredita ser. Isso explica por que muitas pessoas fracassam mesmo com o melhor curso, o melhor mentor e as melhores ferramentas. Porque não mudaram a raiz. Continuam agindo como a versão antiga e querem resultados de uma versão que nunca nasceu. Quando Jim decidiu mudar, ele entendeu que precisava começar de dentro para fora. E fez uma lista. Uma lista que pode te ajudar agora mesmo. A lista das diferenças. Ele escreveu com honestidade brutal as diferenças entre quem ele era e quem queria ser, quem eu sou hoje, quem eu quero ser, reativo, proativo, vítima das circunstâncias, dono das escolhas, gasta o que tem, investe para crescer, pensa no curto prazo, planeja o longo prazo, espera por sorte, cria oportunidades, reclama, agradece e age, dúvida de si, confia no processo. E a partir desse contraste, começou a agir como a coluna da direita. No começo era estranho, parecia um ator representando um papel que ainda não dominava. Mas ele entendeu que isso não era falsidade, era fé em ação. Fingir não é mentir, se for um compromisso com sua melhor versão. Jim também dizia: você tem o direito de mudar, você não é uma árvore. E ele tinha razão. Nada na sua vida é fixo, exceto o que você se recusa a questionar. Então a pergunta que fica hoje é: quem você está sendo? Você acorda como alguém que está construindo uma fortuna, ou como alguém que continua reforçando a escassez? Você fala com a convicção de quem está no caminho certo, ou com as desculpas de quem ainda está preso ao passado? E, acima de tudo, você se veste, se comporta, se alimenta, se relaciona como a pessoa que deseja ser, ou como quem sempre foi? Seja honesto, porque o primeiro passo da transformação é admitir: eu não sou ainda quem quero ser, mas posso começar a agir como se já fosse. Esse é o verdadeiro nascimento da identidade milionária. Capítulo 5. Milionários. Tem hábitos, não sorte. Se você digitar no Google como ficar rico, vai encontrar milhões de resultados.
Mas se você passar uma tarde conversando com um verdadeiro milionário, vai perceber algo mais poderoso do que qualquer fórmula. Riqueza é previsível. Não é uma loteria, não é herança genética. É construída com base em hábitos pequenos e consistentes. Jim Rohn afirmava com firmeza: o sucesso é feito de pequenas disciplinas praticadas todos os dias, o fracasso de pequenos erros repetidos continuamente. Quando começou a estudar os milionários que admirava, Jim percebeu um padrão. Eles acordavam antes da maioria, liam com frequência, anotavam ideias, eram organizados com o tempo. E, acima de tudo, tinham uma rotina sólida, mesmo quando não havia ninguém olhando. E é aí que o jogo muda. Porque hábitos são invisíveis, mas moldam o visível. Você não vê a disciplina de um homem no Instagram, mas vê os frutos dela 5 anos depois. Na juventude, Jim também cometeu o erro que a maioria comete. Acreditava que quem tinha sucesso nasceu assim, teve sorte ou conheceu alguém influente. Até que seu mentor, o Sr. Schoff, o confrontou. Jim, a sorte favorece os preparados, e preparação é uma escolha. Aquela frase virou um divisor de águas. Jim começou a observar não só os grandes empresários, mas também os pequenos detalhes de sua própria rotina. E se fez uma pergunta brutalmente honesta: meus hábitos me aproximam ou me afastam da vida que eu quero? A resposta foi desconfortável, mas libertadora. Dormia tarde demais. Não lia nada há meses. Gastava mais do que ganhava. Falava mais do que escutava. Sonhava mais do que executava. E mesmo assim, esperava resultados diferentes. Foi quando decidiu: vou virar o homem dos hábitos que constroem riqueza. Ele não esperou ficar motivado. Começou mesmo sem vontade. E logo percebeu um padrão que você precisa conhecer agora. Disciplina gera confiança. Confiança gera ação. Ação gera resultado. Resultado reforça a disciplina. Esse é o ciclo do sucesso. Mas o contrário também é verdadeiro. Procrastinação gera culpa. Culpa gera autossabotagem. Autossabotagem gera fracasso. Fracasso reforça a procrastinação. Jim Rohn compreendeu que não era suficiente querer ser rico. Ele precisava ser rico em atitude, em pontualidade, em leitura, em execução, em autocontrole. Começou a aplicar o que aprendeu com Schoff. Acordar sempre no mesmo horário, ter horários específicos para estudar, controlar os gastos com planilhas, mesmo ganhando pouco, assistir menos TV e ler mais, escrever metas toda semana, escolher suas companhias com intenção. Essas pequenas disciplinas, ignoradas por muitos, foram moldando sua nova identidade. E ele dizia: a diferença entre quem você é e quem você quer ser está no que você faz diariamente. Enquanto seus antigos colegas ainda esperavam a sorte bater à porta, Jim já havia trancado a porta da desculpa e aberto a janela da disciplina. E ele começou a colher frutos. Frutos que pareciam milagre para quem via de fora, mas que para ele eram apenas consequência do que plantou todos os dias. Riqueza é hábito, e hábito é decisão. Capítulo 6. Como falar como um milionário, mesmo se estiver endividado. Certa vez, durante uma de suas palestras, Jim Rohn parou diante da plateia e disse: as palavras que saem da sua boca estão construindo ou destruindo seu futuro. A sala ficou em silêncio. A maioria nunca havia pensado nisso, mas Jim estava apenas começando. Ele sabia que não adianta mudar o visual, a rotina ou a conta bancária se a sua linguagem continua limitada, sabotadora e pequena. Quando começou sua jornada de crescimento, Jim ganhava pouco e tinha muitos motivos para reclamar. Mas decidiu eliminar uma expressão do seu vocabulário: eu não posso. Ele percebeu que cada vez que dizia isso, mesmo sem perceber, estava programando sua mente para fracassar. Em vez disso, começou a dizer: como eu posso? Veja a diferença.
Eu não posso comprar isso. Como eu posso comprar isso de forma inteligente? Não tenho tempo. Como eu posso reorganizar meu tempo para isso caber na minha vida? Não sei fazer. Como eu posso aprender a fazer isso? Essa pequena mudança de vocabulário transformou sua postura mental, de vítima para protagonista, de alguém que reage para alguém que age. Jim dizia: a forma como você fala sobre dinheiro, sobre si mesmo e sobre os outros está constantemente educando o seu subconsciente. E ele começou a mudar seu vocabulário com intencionalidade. Parou de dizer, sou pobre. Começou a dizer, estou construindo riqueza. Parou de dizer, eu sou azarado. Começou a dizer, eu sou disciplinado e preparado. Parou de dizer, isso é impossível. Começou a dizer, isso será um desafio, mas eu sou maior do que isso. Essas mudanças pareciam insignificantes, mas em poucos meses sua autoconfiança disparou, seus relacionamentos melhoraram e as oportunidades começaram a aparecer. Por quê? Porque as palavras não são apenas som, são instruções para o cérebro, são comandos para o comportamento, são âncoras emocionais que te mantêm no fracasso ou asas que te lançam na direção do sucesso. Jim aprendeu também a falar com mais clareza e convicção. Mesmo quando ainda não tinha provas externas de sucesso, ele falava com a certeza de quem já sabia para onde estava indo. E isso não era arrogância, era consciência de destino. Há um trecho famoso em que Jim ensina: a pessoa que fala com clareza sobre onde está indo acaba sendo seguida por aqueles que ainda estão perdidos. E ele usava isso com sabedoria. Se alguém perguntasse, Jim, o que você faz? Ele respondia, ajudo pessoas a desenvolverem seu potencial e construírem liberdade financeira, enquanto faço isso por mim também. Mesmo quando ainda estava começando. Porque ele entendeu que falar como milionário não é fingir que tem dinheiro. É falar como alguém responsável, disciplinado, com visão, com propósito. É eliminar o eu não consigo e substituí-lo por estou aprendendo. É trocar não sou bom nisso por ainda estou evoluindo nisso. É parar de rir da própria limitação como se fosse charme e começar a se comprometer com a sua grandeza. Essa transformação verbal não depende de dinheiro, faculdade, tempo ou ajuda externa. Depende só de você. Hoje mesmo, você pode começar a mudar suas palavras. E quando fizer isso, verá que seus pensamentos mudam, sua postura muda, suas decisões mudam e, inevitavelmente, seus resultados mudam. Capítulo 7. O poder do ambiente, onde milionários estão e onde você precisa estar. Jim Rohn ficou conhecido por uma frase simples, mas que muda destinos. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso vale não só para pessoas, mas para lugares, conversas, conteúdos, hábitos e energias. Porque, querendo ou não, o ambiente está te moldando. Sempre. A pergunta é, para onde ele está te moldando? Quando ainda era um jovem comum, ganhando pouco, Jim Rohn começou a observar os ambientes que frequentava. As conversas nos bastidores do trabalho, os almoços cheios de reclamações, as amizades baseadas em sarcasmo, medo e conformismo. Ele percebeu que, se continuasse ali, seria engolido. Não porque aquelas pessoas eram más, mas porque nenhum ambiente é neutro. Ou ele te fortalece, ou te enfraquece, ou ele te expande, ou te aprisiona. E então ele decidiu, se eu quero uma vida milionária, preciso começar a respirar um ar diferente. Ele buscou ambientes onde as pessoas falavam de ideias, não de problemas. Onde os livros circulavam mais do que fofocas. Onde se falava de futuro com esperança, não de passado com saudade. E mesmo que no início ele se sentisse um estranho nesses lugares, ele sabia, era ali que ele deveria estar. Uma vez, foi a um seminário de empresários. Jim era o mais jovem, o mais inexperiente.
o único que não tinha nada ainda. Mas ele se sentou na primeira fila, tomou notas como um estudante da vida, fez perguntas e voltou para casa com um caderno cheio e uma mente ainda mais cheia. O impacto foi tão grande que ele passou a frequentar eventos, grupos de estudos, bibliotecas, encontros informais com pessoas que pensavam diferente. E quanto mais ele se expunha a esses ambientes, mais a mente dele se expandia. Porque, veja, você pode até estar cercado de pessoas queridas, mas se todas elas têm medo de crescer, você acabará sendo mais uma peça de um sistema que repele a evolução. Por isso, Jim tomou decisões difíceis, se afastou de amizades que só sabiam criticar, parou de aceitar convites para lugares onde só se falava de crise, trocou o sofá e a televisão por cafés com mentores e noites de leitura, e pagou o preço da solidão temporária, mas ganhou a companhia permanente da grandeza. Ele dizia: se você estiver sempre cercado de pessoas que falam sobre falta, medo e limites, você vai se tornar isso. Mas, se começar a andar com quem fala sobre visão, metas, valores e propósito, você se transforma por osmose. Então, a pergunta inevitável é: onde você tem estado? Quem são as pessoas mais próximas da sua vida hoje? Quais são as conversas mais frequentes do seu dia? Quais ambientes você frequenta e quais ambientes você evita? Você pode até achar que está no controle, mas se o ambiente ao seu redor não inspira grandeza, você está, sem perceber, se tornando menor do que nasceu para ser. Jim entendia que o ambiente era como o solo de uma semente. Mesmo a melhor semente do mundo morre em solo estéril. Por isso ele dizia: seja seletivo com o que entra nos seus ouvidos, nos seus olhos e no seu coração. Isso vai determinar se você vai prosperar ou perecer. Hoje mesmo você pode fazer um inventário do seu ambiente e começar a escolher onde estar, com quem estar. E, principalmente, quem você está se tornando em cada um desses lugares. Capítulo 8. A rotina matinal de um futuro milionário. Para Jim Rohn, as manhãs não eram apenas o começo de um novo dia. Eram um ritual sagrado. O campo de batalha onde o sucesso era conquistado em silêncio, antes que o mundo sequer acordasse. Ele dizia: você não pode controlar o que acontece ao longo do dia, mas pode controlar como ele começa. E é nesse ponto que os futuros milionários se diferenciam. Enquanto a maioria acorda em cima da hora, pega o celular, rola redes sociais, já se estressa com mensagens e corre atrasado para o trabalho. Jim defendia o oposto. Acorde antes do mundo e vença antes de qualquer desafio aparecer. Mas não era sobre acordar cedo, só por acordar. Era sobre usar as primeiras horas com intenção. Jim Rohn tinha uma rotina simples, mas poderosa. Passo 1. Acordar com propósito. Ele não acordava porque tinha que trabalhar. Acordava porque tinha um destino para construir. E isso muda tudo. A diferença entre levantar por obrigação e levantar por visão está na energia com que você pisa no chão ao sair da cama. Mesmo quando ainda não era rico, Jim se comportava como alguém que tinha uma missão e não um emprego. Passo 2. Nutrir a mente antes de tocar no celular. Antes de abrir a caixa de entrada, ele abria um livro. Antes de ouvir a opinião do mundo, ele ouvia a própria consciência. Antes de consumir o caos, ele alimentava a clareza. Seus favoritos para as manhãs? Provérbios. Filosofia estoica. Trechos de livros de negócios, pensamentos de mestres como Kiyosaki, Carnegie, Emerson mesmo, que fossem apenas 15 minutos, ele fazia questão de cultivar a mente com sabedoria. Era seu café mental. Passo 3. Planejar o dia com clareza. Jim não acreditava em deixar a vida me levar. Ele dizia: se você não tem um plano para o seu dia, alguém terá. E vai usar o seu tempo para realizar os sonhos dele. Por isso, anotava o que queria realizar. Não apenas tarefas, mas intenções.
Tinha um caderno de metas, com espaço para ações diárias que o conectavam com seus objetivos maiores. E cada manhã ele lia essas metas em voz alta. Sim, em voz alta. Porque ele acreditava que a repetição reprograma o cérebro. Falar reforça. Falar cria convicção. Falar atrai. Passo 4. Cultivar o espírito. Mesmo não sendo um religioso dogmático, Jim Rohn tinha uma vida espiritual ativa. Meditava, fazia orações simples, refletia sobre seus valores e agradecia antes mesmo de ter. Ele dizia: você precisa ser grato pela semente mesmo antes da colheita. Essa atitude mudava sua energia e o tornava mais resiliente ao longo do dia. Passo 5. Vestir-se. Para o futuro, não para o presente. Jim acreditava que a forma como você se veste molda a forma como você se porta. Mesmo ganhando pouco, ele fazia questão de estar bem apresentado. Não para impressionar os outros, mas para mostrar a si mesmo que se respeitava. Ele dizia: a sua aparência é a primeira conversa silenciosa que o mundo tem com você. E ele queria que o mundo soubesse: estou em construção. E levo isso a sério. O resultado? Com o tempo, essa rotina matinal se tornou uma âncora de poder. Mesmo quando o dia saía do controle, mesmo quando algo dava errado, ele sabia: hoje eu comecei vencendo, o resto eu administro. E é isso que diferencia quem está no caminho da riqueza. Eles não deixam o mundo ditar seu ritmo. Eles começam o dia com domínio interno e levam esse domínio para todas as outras áreas. Você pode começar amanhã, ou melhor, hoje. Não precisa de dinheiro, não precisa de status, só precisa de um novo compromisso. Honrar suas manhãs como se sua fortuna dependesse disso, porque ela depende. Capítulo 9. Você não fica rico trabalhando mais, mas pensando diferente. Jim Rohn nunca foi contra o trabalho duro. Na verdade, ele o valorizava profundamente, mas fazia uma distinção importante. Trabalhar duro sozinho não garante sucesso. A diferença está no tipo de pensamento que orienta o seu trabalho. Ele via pessoas que acordavam cedo, dormiam tarde, trabalhavam exaustivamente e permaneciam quebradas, enquanto outras que pareciam trabalhar menos prosperavam de forma constante. A diferença? Mentalidade, estratégia, alavancagem. Jim aprendeu cedo por meio do mentor Sr. Schoff que esforço sem direção é apenas desgaste e que a verdadeira riqueza não vem de fazer mais, mas de pensar melhor. Vamos ilustrar com uma das metáforas que Jim adorava. Imagine dois homens cortando árvores. O primeiro passa o dia todo golpeando o tronco com machado cego. Trabalha o dia inteiro, fica exausto, derruba uma ou duas árvores. O segundo afia o machado durante 1 hora. Estuda o melhor ângulo, dá golpes precisos, derruba 10 árvores com menos esforço. O que Jim aprendeu é: os milionários não trabalham mais, eles trabalham de forma mais inteligente. Como isso se aplica a você? Jim identificou 3 comportamentos que transformam um trabalhador comum em um produtor de riqueza. 1. Trocar tempo por valor. A maioria trabalha por hora. Os ricos trabalham por valor entregue. Em vez de perguntar: quanto vão me pagar por esse tempo? Eles perguntam: quanto valor consigo gerar nesse tempo? Jim dizia: não peça para o seu chefe te pagar mais, torne-se alguém que vale mais. Isso muda tudo, porque aí você começa a pensar em resultados, em impacto, em crescimento, e não apenas em presença física. 2. Desenvolver pensamento estratégico. Quando Jim começou a crescer, ele parou de correr feito um rato numa roda. Passou a reservar tempo para pensar. Sim, pensar. Planejar, refletir, analisar. Ele dizia: se você trabalha duro num plano errado, só vai chegar ao lugar errado mais rápido. Por isso, ele tirava 1 hora toda semana apenas para refletir. O que funcionou? O que não funcionou? O que posso melhorar? O que posso eliminar? Essa simples prática deu mais retorno do que muitos dias inteiros de trabalho físico.
3. Buscar alavancagem. Jim aprendeu que a alavancagem é a alma da multiplicação. Em vez de fazer tudo sozinho, ele começou a treinar pessoas, automatizar sistemas, criar fontes de renda que continuassem operando mesmo quando ele estava dormindo. A verdadeira liberdade financeira vem quando você entende que dinheiro não vem só do suor, mas da sabedoria. Jim dizia: você não quer trabalhar duro por dinheiro. Você quer trabalhar de forma inteligente para que o dinheiro trabalhe duro por você. Esses princípios mudaram sua vida. Ele saiu do modo sobrevivência para o modo expansão. Parou de apenas executar tarefas e começou a construir estratégias. E é isso que você precisa agora. Parar de correr no automático, começar a pensar com profundidade, entender que sua mente é mais valiosa que seu tempo. O trabalhador comum vende esforço. O milionário vende soluções. O trabalhador comum faz o que mandam. O milionário cria o que ninguém pediu. Mas todos precisam. O trabalhador comum quer mais horas. O milionário quer mais alavancagem. Capítulo 10. Decisões de um milionário em construção. Você já se perguntou o que separa uma pessoa que constrói fortuna de alguém que apenas sonha com ela? Não é só talento. Não é só ambição. É algo mais sutil, mas devastadoramente poderoso. Decisões. Jim Rohn dizia: o seu destino financeiro está sendo construído pelas decisões que ninguém vê. Não as grandes decisões, aquelas que você anuncia nas redes sociais, como mudei de carreira, abri uma empresa, larguei tudo para empreender, mas sim as pequenas, aquelas que você toma quando está sozinho, quando ninguém está olhando, quando parece que não vai fazer diferença. Como? Dormir cedo ou ficar mais 20 minutos nas redes, economizar 20 ou pedir mais um delivery, começar aquele livro ou adiar para segunda, anotar uma ideia ou deixar para depois, ouvir um podcast transformador ou repetir o mesmo hit de sempre, aceitar um convite que você sabe que te afasta dos seus objetivos, ou dizer não com firmeza. Essas decisões não gritam, elas sussurram, mas constroem silenciosamente o seu novo eu. Jim aprendeu isso cedo. Nos primeiros meses após conhecer o Sr. Shoaff, ele ainda não tinha resultados visíveis, mas tinha algo novo: consciência. Ele começou a perceber que a cada pequena escolha estava reforçando uma identidade. Ou a identidade do velho Jim, acomodado, sonhador, reativo. Ou a identidade do novo Jim, disciplinado, estrategista, em construção. E foi nesse estágio que ele criou um dos seus princípios mais famosos: não negocie com a sua nova identidade. Isso significa: não tome decisões baseadas em sentimentos passageiros. Tome decisões baseadas na pessoa que você quer se tornar. Se você quer ser milionário, pergunte-se em cada escolha: o que essa versão de mim faria agora? Essa atitude me aproxima ou me afasta da minha visão? Essa escolha honra o meu destino ou conforta o meu passado? Essas perguntas são simples, mas salvam você de uma vida comum. Jim dizia: toda pequena decisão está escrevendo uma página da sua biografia. E a biografia dos milionários não começa com grandes reviravoltas. Começa com pequenas fidelidades, fiel ao despertador, fiel à lista de metas, fiel ao silêncio produtivo, fiel ao não firme para distrações, fiel ao sim diário para a disciplina. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas tudo muda. Jim aprendeu a dizer não para festas e sim para livros. Dizer não para gastos e sim para investimentos. Dizer não para elogios vazios e sim para críticas construtivas. E pouco a pouco ele se tornou uma rocha, imparável, inabalável, porque suas decisões já não dependiam de vontade, mas de visão. Você pode fazer o mesmo. Hoje mesmo, comece a observar.
O que você está escolhendo em silêncio? Que tipo de pessoa suas pequenas decisões estão construindo? Que vida está sendo forjada pelas suas atitudes de hoje às 10 horas, às 14 horas, às 23 horas? Você não se torna um milionário num grande evento. Você se torna num milhão de microdecisões bem feitas. Capítulo 11. Riqueza é um comportamento. Comece a representar o papel. Existe uma frase de Jim Rohn que, se compreendida com profundidade, pode transformar completamente a sua jornada. Você não precisa esperar a riqueza chegar para começar a se comportar como alguém rico. Você se comporta como alguém rico e a riqueza chega. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas pense comigo. Se você deseja se tornar um líder, você começa a agir como um. Se deseja ser um atleta, você começa a treinar como um. Se deseja ser um escritor, você começa a escrever, mesmo sem leitores. Por que, então, quando falamos em ser milionário, as pessoas esperam o dinheiro aparecer para mudar? Jim não cometeu esse erro. Ele entendeu muito cedo que a riqueza é um personagem que você precisa vestir por dentro antes de aparecer por fora. E esse personagem tem comportamentos muito específicos. 1. Pensamento estratégico. Pessoas ricas não agem no impulso. Elas pensam, elas pesam, elas observam. Jim passou a analisar cada escolha como um investidor analisaria um negócio. Ele se perguntava: isso tem retorno? Gera valor? Me aproxima da minha visão? Essa mentalidade estratégica é um comportamento milionário e começa antes do primeiro milhão. 2. Gestão de tempo. Jim dizia: pobres desperdiçam o tempo como se tivessem sobrando. Ricos cuidam do tempo como um bem escasso. Você quer saber o quão sério alguém é sobre ficar rico? Olhe como essa pessoa organiza as horas do dia. Ele não aceitava compromissos vazios, reuniões sem objetivo, distrações em excesso. Sua agenda era planejada, não preenchida aleatoriamente. 3. Postura e comunicação. Jim treinava a si mesmo para falar com clareza, respeito, intenção. Mesmo quando estava quebrado, ele falava como quem estava em crescimento. Nunca usava o vocabulário da derrota. Ele não dizia: estou falido. Dizia: estou em reconstrução. Ele não dizia: sou azarado. Dizia: estou aprendendo a criar meus próprios resultados. Você se transforma pelo que diz em voz alta e acredita em silêncio. 4. Organização e cuidado pessoal. Jim cuidava do que era dele com excelência. Mesmo quando tinha pouco, ele limpava, organizava, preservava. Ele acreditava que se você não cuida bem do pouco, não está preparado para o muito. E isso se aplica a tudo. Seu ambiente de trabalho, suas roupas, seus cadernos, seus arquivos, seus pensamentos. Organização não é obsessão, é respeito pela abundância. 5. Ação com direção. Jim aprendeu com Shoaff que os ricos agem primeiro com intenção. Eles não agem por emoção. Eles agem com estratégia, coragem e persistência. E isso quer dizer agir mesmo sem estar pronto, agir mesmo com medo, agir com foco no resultado e não só na aparência. Milionários de verdade não vivem dizendo o que vão fazer. Eles fazem e deixam os resultados falarem. E tudo isso começa muito antes do dinheiro chegar. Porque, como Jim dizia, se você ganhar $1 milhão sem ser uma pessoa milionária, vai perdê-lo. Mas se tornar um milionário em mentalidade, o dinheiro vem e fica. Então aqui vai um desafio prático. Hoje, ainda que você não tenha a conta bancária dos seus sonhos, como você pode se comportar como um milionário em construção? Pode revisar sua linguagem, pode andar com mais firmeza, pode planejar sua semana como um CEO faria, pode cortar um hábito que te diminui, pode dizer não a algo que te afasta do seu propósito. Faça isso, represente o papel, não por vaidade, mas por visão, porque riqueza não começa no banco.
começa no comportamento silencioso de quem já decidiu quem será. E essa decisão, às vezes, nasce de um momento de ruptura interna, um ponto de basta, um grito silencioso. Capítulo 12. O dia em que Jim disse: "Eu não aceito mais essa vida." Toda mudança verdadeira começa com uma decisão interna, mas não uma decisão morna. Não um "quem sabe um dia eu mudo." Não um "vou tentar melhorar." A mudança real começa com indignação sagrada, com um rompimento emocional com a velha identidade. Jim Rohn teve esse momento. Ele se lembrava exatamente do dia, da sensação, do gosto amargo da vergonha. Era seu aniversário de 25 anos. Ele estava morando num apartamento simples, com dívidas, sem plano de carreira e ganhando um salário baixo que mal dava para pagar o aluguel. Naquele dia, uma garotinha bateu à sua porta. Ela vendia biscoitos para arrecadar fundos para um grupo de escoteiras. Jim ouviu o discurso dela, olhou nos olhos da menina, sorriu e mentiu. "Ah, querida, agora não. Já comprei com sua colega mais cedo." Mas não era verdade. Ele não havia comprado nada, e a razão era simples. Ele não tinha dinheiro, nem para um pacote de biscoitos. A porta se fechou, e ali, no silêncio da sala, Jim afundou no sofá, o rosto entre as mãos, o coração apertado, os olhos molhados. "O que foi que eu fiz com minha vida? Eu tenho 25 anos e não posso comprar biscoitos." Aquela cena se repetiria em sua mente muitas vezes, mas foi naquele instante, naquela dor, naquela humilhação silenciosa, que algo despertou. Nunca mais. Ele se levantou e escreveu em letras grandes, num caderno amarelado: "Eu não aceito mais essa vida." E a partir daquele dia, todas as suas ações precisavam honrar essa decisão. Esse foi o nascimento do novo Jim. Não foi quando ele ficou rico, não foi quando deu sua primeira palestra, não foi quando apareceu na TV. Foi quando ele decidiu, com o corpo inteiro, com a alma inteira, que não viveria mais uma vida de limitações escolhidas. Jim dizia: "Às vezes é preciso ficar revoltado com a mediocridade para começar a construir grandeza." E aqui está a verdade dura que muitos evitam. Nada muda, até que você diga basta. Até que você olhe para o espelho e diga: "Não aceito mais esse corpo cansado, essa mente travada, essa conta negativa, esse discurso derrotado. Não aceito mais me sabotar, me atrasar, me diminuir, me esconder. Não aceito mais ser espectador da minha própria vida." Esse momento pode parecer simples, mas ele é sagrado. É quando você para de brincar com a mudança e começa a lutar por ela. Jim não virou outra pessoa da noite para o dia, mas naquele momento, a identidade antiga foi enterrada e todos os dias seguintes foram construídos sobre essa fundação inegociável. "Eu não aceito mais essa vida e vou agir como quem já está vivendo a nova." Capítulo 13. Se você fosse um milionário hoje, como agiria? Jim Rohn tinha um exercício que ensinava a seus alunos e seguidores mais comprometidos. Um exercício simples, mas profundamente transformador. Ele perguntava: "Se você acordasse amanhã com $1 milhão na conta, sem dívidas, com liberdade financeira garantida, como você agiria no seu primeiro dia como milionário?" A maioria respondia com entusiasmo: "Eu viajaria, eu compraria um carro, eu largaria meu emprego, eu descansaria, curtiria a vida." Jim balançava a cabeça com um leve sorriso e então dizia: "Se essas são suas primeiras ideias, então você ainda não está pronto para ser milionário." Porque ele sabia que riqueza verdadeira não começa com consumo. Começa com consciência, com comportamento, com postura. A pergunta correta, na verdade, não é o que eu faria com o dinheiro, mas como eu me comportaria como pessoa, como líder, como pensador, como tomador de decisões. E então ele pedia o exercício real. Finja que você já é um milionário, hoje, agora. Finja que o dinheiro não é um problema, que você tem acesso a mentores, que é respeitado em sua área.
que é uma pessoa admirada, segura, confiante, e pergunte-se: como eu levantaria da cama? Com que tipo de energia? Com que tipo de intenção? Como eu me vestiria, mesmo sem sair de casa? Que palavras eu usaria ao falar com minha família? Que decisões eu tomaria com o meu tempo hoje? O que eu faria em relação ao meu negócio, projeto ou carreira? Como eu responderia aos desafios e imprevistos? Esse não é um jogo de faz de conta, é um ensaio da grandeza. Jim dizia: a mente não sabe diferenciar imaginação de realidade. Então, quando você começa a viver como se já fosse, seu cérebro começa a alinhar comportamentos, decisões e emoções com essa identidade futura. E quanto mais você pratica, mais essa identidade deixa de ser um papel e passa a ser a sua essência. Ele chamava isso de agir como se, não no sentido superficial de ostentar, mas no sentido profundo de encarnar um novo eu. Você não precisa de dinheiro para agir com mais elegância, falar com mais clareza, pensar com mais estratégia, tratar os outros com respeito e visão, escolher com mais responsabilidade e investir o tempo com intenção. Você só precisa de decisão. Jim acreditava que a verdadeira preparação para o sucesso é viver hoje como a versão que você quer ser quando tudo já tiver dado certo. E isso muda tudo, porque as oportunidades que surgem em sua vida não vão te reconhecer pelo saldo da conta, vão te reconhecer pelo seu comportamento. E se o seu comportamento já for compatível com a grandeza, então o universo, os negócios, as pessoas e os resultados começarão a te tratar como tal. Exercício prático. Pegue um papel agora. Escreva no topo: eu já sou um milionário. E por isso, hoje, e complete com como você vai começar o dia, o que vai eliminar, quem você vai evitar, o que vai iniciar, como vai tomar decisões. E, acima de tudo, haja de acordo com essa lista. Faça disso um ritual, uma simulação, uma repetição constante, até que o agir como se torne o seu novo natural, porque a realidade sempre segue a identidade. E você já pode decidir quem é, antes que o mundo confirme. Capítulo 14. Pare de esperar para mudar. A transformação começa com o disfarce certeiro. Jim Rohn sabia de algo que muitos só descobrem tarde demais. O momento certo para mudar nunca chega. E por isso, quem espera sentir-se pronto está, sem saber, adiando a própria transformação por tempo indeterminado. Ele dizia: você não precisa estar pronto, precisa estar comprometido. E aqui começa a verdade que incomoda. A maioria das pessoas não muda porque espera se tornar primeiro quem gostaria de ser, para então começar a agir como essa pessoa. Mas é o inverso. Você começa agindo como se fosse, e só depois se torna. Jim chamava isso de disfarce certeiro, não no sentido teatral de fingir, mas no sentido psicológico e estratégico de assumir intencionalmente o comportamento da versão ideal de si mesmo até que ele se torne real. O poder do disfarce comportamental. Imagine um ator que recebe o papel de um grande líder. Ele ainda não é esse líder, mas precisa estudar seus trejeitos, sua forma de falar, seu modo de se portar. E quanto mais ele pratica esse papel, mais natural ele se torna, até o ponto em que o comportamento novo substitui o antigo. Jim defendia que você deveria aplicar isso à sua própria identidade. Você não é hipócrita por agir como a pessoa que deseja ser. Você é hipócrita quando diz que quer mudar, mas insiste em se comportar como sempre foi. A mente precisa de reforço, não de coerência. A maioria pensa: mas não posso agir como um milionário agora, seria incoerente. E Jim respondia: a coerência que você deve buscar é com o seu futuro, não com o seu passado. Isso é libertador. Você não precisa esperar ter o corpo ideal para se vestir com elegância, ter dinheiro para andar com postura, ser reconhecido para falar com confiança.
ter uma empresa grande para pensar estrategicamente, você só precisa se autorizar a começar o ensaio. O caso do paletó de Jim. Há uma história que Jim contava com carinho e que revela muito. Logo após conhecer o Sr. Schroff, e ainda ganhando pouco, Jim foi comprar um terno novo. Nada caro, mas que representasse algo. Uma declaração silenciosa de que ele estava entrando em uma nova fase. Ele usou esse terno mesmo em encontros simples, mesmo em reuniões onde ninguém se importava. Mas ele se importava, porque aquilo não era vaidade, era um disfarce simbólico. Ele olhava no espelho e via não o estoquista, mas o empresário em construção, e aos poucos começou a agir como tal. Não é sobre parecer rico, é sobre parecer sério. A armadilha do depois. Você já disse alguma dessas frases? Jim diz: quando eu emagrecer, vou cuidar melhor da aparência. Quando eu tiver mais tempo, vou estudar. Quando eu estiver melhor financeiramente, começo a investir. Quando tudo estiver certo, aí sim eu começo de verdade. Pois saiba, depois é o esconderijo dos que têm medo de começar. Jim ensinava: você se torna o que faz, não o que planeja fazer. E se você continuar esperando a condição ideal, ela nunca virá, porque a condição ideal não é um lugar, é uma postura. O disfarce que cura comece hoje. Vista a camisa da sua nova identidade. Fale como ela, pense como ela, planeje como ela. Não espere aprovação, não espere apoio, não espere garantias. A transformação não é validada antes, é percebida depois. E quanto mais você representa esse novo eu, mais o antigo se dissolve, mais a mente se adapta, mais os resultados vêm, porque a vida não responde ao seu discurso, responde à sua postura. Capítulo 15. Crença, linguagem e postura. A tríade da nova identidade. Jim Rohn costumava dizer: você não atrai o que quer, atrai quem você é. E quem você é, aos olhos do mundo e aos olhos do seu próprio cérebro, é definido por 3 elementos visíveis e invisíveis ao mesmo tempo. 1. O que você acredita sobre si mesmo. 2. O que você diz sobre si mesmo. 3. O modo como você se comporta. Esses 3 pilares formam o núcleo da sua identidade. E a sua identidade, como vimos até aqui, vem antes do sucesso. Jim não esperou ficar rico para mudar sua crença. Ele mudou a crença, e isso abriu espaço para a riqueza. Vamos detalhar cada um desses pilares e como você pode começar a aplicá-los hoje. Uma crença, o solo onde tudo é plantado. Toda mudança duradoura começa por aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E a maioria das pessoas está presa a crenças que não escolheu, mas herdou. Dinheiro é difícil. Sucesso é para os outros. Eu não sou bom com números. Eu sou tímido demais. Eu sempre desisto. Eu nunca tive sorte. Você até tenta correr, mas está preso à estaca da autoimagem. Jim Rohn enfrentou isso. Ele dizia: se você mudar o que acredita sobre você, tudo ao redor começa a se alinhar com a nova visão. Como mudar a crença? Exposição a novas ideias, afirmações diárias que você fala em voz alta, escrita de uma nova história pessoal, escolha de novas referências, silenciar vozes que reforçam o velho eu. Você precisa reprogramar sua mente como um engenheiro reprograma um software defeituoso. 2. Linguagem. O código que programa a realidade. Palavras não são neutras, elas criam trilhos na sua mente. Quando você diz: eu sou terrível nisso, você programa o cérebro para desistir. Mas quando você diz: estou aprendendo, estou melhorando, o cérebro busca caminhos, não justificativas. Jim Rohn ensinava: nunca diga nada sobre si mesmo que você não queira que seja verdade. Ele mudou a própria linguagem. Parou de se descrever como um fracassado e passou a se apresentar como um homem em transição para o sucesso.
mesmo sem resultados visíveis. Porque ele sabia, os resultados viriam depois que a linguagem mudasse. Sugestão prática: elimine o "eu não posso". Troque é difícil, por é desafiador, mas possível. Diga em voz alta todos os dias: estou me tornando a pessoa que atrai o sucesso com naturalidade. 3. Postura, o comportamento que confirma sua crença. Você pode acreditar e falar, mas se não agir de acordo, o seu corpo vai desmentir sua alma. Postura não é só física, é presença, é comportamento, é decisão. Jim começou a se portar como empresário antes mesmo de abrir sua empresa. Chegava pontualmente, falava com firmeza, anotava tudo, organizava sua mesa, limpava o carro, escolhia palavras com precisão, porque ele entendeu que o corpo precisa agir como o novo eu, para que a mente siga. Postura é levantar-se com energia, olhar nos olhos, falar com clareza, se vestir com cuidado, agir com calma mesmo sob pressão, andar como quem tem um destino, não como quem está perdido. E o mais incrível, tudo isso pode ser feito a partir de hoje. Não custa dinheiro, não depende dos outros, depende apenas da sua decisão. A tríade em ação. Quando você acredita, fala e age como a sua versão milionária, você começa a emitir uma frequência que o mundo reconhece. E oportunidades, pessoas e resultados começam a orbitar ao seu redor. Não por mágica, mas por coerência. Jim dizia: o universo não responde a quem você finge ser, responde a quem você é, mesmo que ainda esteja em construção. Capítulo 16. O Código de Ética Pessoal dos Milionários Verdadeiros. Jim Rohn nunca se interessou apenas por ensinar como enriquecer. Seu foco era ensinar como enriquecer de forma nobre, digna e sustentável. Porque ele sabia que não adianta acumular fortuna se você perder o respeito por si mesmo no processo. Ele dizia: ganhar dinheiro sem ética é como construir um castelo sobre areia movediça. E aqui está a verdade que poucos gostam de ouvir. Existe um tipo de sucesso que custa caro demais. Existe uma riqueza que pesa. Existe um dinheiro que destrói. Por isso, Jim desenvolveu e viveu o que ele chamava de Código de Ética Pessoal Inegociável. Um conjunto de valores simples, mas firmes, que guiavam todas as suas decisões. Vamos explorar os principais pilares desse código e como você pode aplicar cada um, independentemente do saldo da sua conta. 1. Integridade acima de tudo. Integridade para Jim era ser inteiro. Agir da mesma forma em público e no privado. Fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Ele dizia: integridade é fazer promessas a si mesmo e cumpri-las. E isso começa com pequenos compromissos. Chegar no horário, entregar o que prometeu, não prometer o que não pode cumprir, não justificar erros, assumir e corrigir, cumprir palavra dada, mesmo quando dá trabalho. Para Jim, a riqueza externa sempre segue a riqueza moral interna. 2. Honrar a confiança alheia. Jim sabia que confiança é o ativo mais valioso de todos. Você pode perdê-la em segundos e levar anos para reconquistar. Por isso, ensinava: seja o tipo de pessoa que outros recomendam de olhos fechados. Isso significa falar a verdade mesmo quando é desconfortável. Não usar informações para manipular. Ser discreto com o que ouve. Ser transparente sobre intenções e limites. Jamais passar por cima de alguém por vantagem rápida. Riqueza construída sobre confiança cresce devagar, mas dura para sempre. 3. Trabalhar com excelência, mesmo nos detalhes. Jim via o trabalho não como uma obrigação, mas como uma expressão de quem você é. Por isso, defendia a excelência mesmo quando ninguém a exigia. Não trabalhe para impressionar, trabalhe para honrar o seu nome. E isso se aplica a um e-mail bem escrito, uma entrega pontual, um ambiente limpo, uma conversa atenciosa, uma apresentação feita com capricho. Jim
Acreditava que a forma como você faz as coisas pequenas revela o tamanho da sua visão. 4. Servir antes de receber. Esse ponto diferencia os verdadeiros milionários dos aproveitadores. Jim dizia: o dinheiro é um reflexo da quantidade de valor que você entrega. Sirva primeiro, enriqueça depois. Ele ensinava a buscar, resolver problemas reais, ajudar mais do que o esperado, surpreender com generosidade, criar impacto antes de esperar retorno. Essa mentalidade faz com que o dinheiro venha como consequência da contribuição, e não como obsessão vazia. 5. Não se corromper pelo poder. Jim via o dinheiro como uma amplificação do que você já é. Se você for generoso, ficará mais generoso. Se for egoísta, se tornará pior. Por isso dizia: antes de buscar mais dinheiro, desenvolva mais maturidade. Ele se cercava de conselheiros, tinha momentos de reflexão e fazia questão de lembrar a si mesmo: estou aqui para evoluir, não para dominar. Esses 5 pilares formavam seu código pessoal e eles são replicáveis. Você não precisa de muito para começar, precisa apenas se perguntar em cada decisão: isso honra quem eu quero ser? Isso respeita quem me confia? Isso entrega mais do que o esperado? Isso está alinhado com o meu futuro ou com minha pressa? Porque, como Jim dizia, riqueza verdadeira é aquela que você pode contar com orgulho aos seus netos. Capítulo 17. Por que os pobres rejeitam a postura de riqueza e pagam o preço por isso? Jim Rohn observava um fenômeno curioso. Pessoas diziam que queriam enriquecer, mas quando viam alguém com postura de riqueza, alguém confiante, bem vestido, com presença forte e linguagem firme, sentiam incômodo, julgavam, criticavam, se afastavam. Isso não era coincidência. Era uma reação emocional enraizada na identidade de escassez. Jim chamava isso de rejeição da prosperidade por não se sentir digno dela. É duro ouvir isso, mas é real. Milhares de pessoas vivem num ciclo assim. 1. Querem melhorar de vida. 2. Começam a ter acesso a conteúdos de sucesso. 3. Sentem desconforto com a linguagem, a postura e a firmeza dos que já chegaram lá. 4. Dizem que não se identificam ou que isso é arrogância. 5. Voltam para o mundo conhecido, onde a mediocridade é confortável, e assim continuam pobres. Não por falta de capacidade, mas por rejeição da nova identidade. O medo de parecer metido. Jim via isso o tempo todo. Jovens com potencial brilhante, mas que tinham vergonha de crescer. Por quê? Porque os amigos iriam rir. Porque os pais poderiam dizer: você está se achando. Porque os colegas iriam dizer que virou playboy. Porque o novo comportamento incomoda quem ficou para trás. E então, a pessoa começa a se encolher, a evitar falar de metas, a vestir-se com menos cuidado para não chamar atenção, a esconder que está lendo livros sobre dinheiro. Jim dizia: se você precisa se diminuir para ser aceito, você está pagando pela aceitação com a sua grandeza. A humildade mal entendida. Outra armadilha comum é a ideia distorcida de humildade. Muita gente acredita que para ser humilde é preciso falar baixo, se vestir de forma simples, evitar destaque, desconfiar de quem brilha. Mas Jim ensinava algo diferente. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si e mais em servir com excelência. Ou seja, você pode ser humilde e andar com postura. Pode ser humilde e usar uma roupa bem passada. Pode ser humilde e falar com clareza, olhar firme, convicção. Riqueza externa não exclui nobreza interna. O que separa o arrogante do líder não é o patrimônio, é a intenção. A autossabotagem invisível. Jim dizia que o maior problema do crescimento é que ele te separa. Te separa dos velhos hábitos, dos velhos amigos, dos velhos ambientes. E isso dói. Então, sem perceber, a pessoa sabota o crescimento. Volta a agir como antes.
para ser amada, para ser aceita, para não perder ninguém. Mas nesse processo, perde a si mesma e acaba rejeitando, ano após ano, a vida que diz que deseja. Como curar essa rejeição, Jim propunha um caminho simples e poderoso. 1. Reconheça o desconforto. Se algo em você critica quem está vencendo, pare e reflita. Pergunte: estou rejeitando o que vejo? Ou estou me vendo na versão que ainda não me permiti ser? 2. Cerque-se de quem não se assusta com sua evolução. Jim dizia: gente pequena se incomoda com o seu brilho. Gente grande acende a luz ao lado. 3. Permita-se crescer com honra. Você pode subir e continuar honesto, grato, generoso. Não há virtude em permanecer pequeno por medo de julgamento. 4. Afirme sua nova identidade com força. Todos os dias diga: eu honro a prosperidade. Eu me torno cada vez mais capaz de receber, servir e multiplicar. Porque no final, como Jim dizia, você não pode odiar o que deseja se tornar. Se deseja riqueza, honre quem a tem. Se deseja grandeza, respeite quem chegou lá. Se deseja crescer, não critique a escada. Suba por ela. Capítulo 18. Disciplina diária, a armadura invisível da riqueza. Jim Rohn costumava dizer: a disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. É uma frase simples, mas que carrega uma verdade devastadora. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, inteligência ou até mesmo oportunidade. Elas fracassam por falta de estrutura emocional para manter o que começaram. E essa estrutura tem um nome: disciplina. Disciplina como proteção, não como prisão. Jim via a disciplina como uma armadura. Ela não sufoca, ela protege. Protege seus objetivos da sua própria oscilação emocional. Protege sua agenda da procrastinação. Protege sua energia de compromissos vazios. Protege seus sonhos do autoabandono. A disciplina diária é o voto silencioso que você faz com o seu futuro. E esse voto é renovado todas as manhãs. O valor das pequenas regras inquebráveis. Jim acreditava que pessoas bem-sucedidas vivem sob micro-regras pessoais. Não são grandes juramentos. São compromissos pequenos, mas intransigentes. Como? Sempre levantar na hora marcada. Nunca sair de casa sem revisar as metas, anotar toda a ideia importante, fazer exercícios mesmo quando não está afim, terminar tudo que começou, nem que precise recomeçar. Essas regras simples moldam a mente e criam uma identidade inabalável. Sou alguém que termina. Sou alguém que honra o que promete. Sou alguém confiável, até para mim mesmo. O custo da falta de disciplina. Jim não usava palavras suaves ao falar disso. Ele dizia: falta de disciplina não é fraqueza, é desrespeito com o seu potencial. Quando você ignora a disciplina, você reforça o padrão da desistência, você perde confiança em si mesmo, você vira refém da motivação, que é passageira. Você acumula culpa e constrói um ciclo de autossabotagem. E no final, não apenas não conquista, como começa a acreditar que não é capaz. Mas o problema nunca foi capacidade, foi a ausência de rotina. A rotina como aliada. Jim era um defensor ferrenho da rotina, mesmo sendo um homem criativo e visionário. Por quê? Porque ele entendia que a liberdade vem depois da disciplina, a criatividade floresce na estrutura, a autoconfiança é construída na repetição. Ele acordava cedo, lia, planejava o dia, exercitava o corpo e a mente, mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins, e dizia: a diferença entre os que chegam lá e os que ficam pelo caminho está em quem continua fazendo mesmo quando não sente vontade. Como criar sua armadura pessoal. Você não precisa de 50 hábitos para transformar sua vida. Você precisa de 3 a 5 compromissos diários e negociáveis que sustentem sua nova identidade. Exemplo: 1. Acordar no mesmo horário.
todos os dias. 2. Estudar 30 minutos de um tema estratégico. 3. Fazer algo desconfortável e necessário. 4. Anotar seus pensamentos mais valiosos. 5. Encerrar o dia com uma revisão simples. E o mais importante, faça mesmo quando ninguém estiver olhando, porque é nesse silêncio que se constrói a fortaleza interior. Jim dizia, a disciplina é o único caminho curto, todo o resto é ilusão de atalho. E é essa disciplina silenciosa que constrói um corpo forte, uma mente focada, um negócio sólido, uma reputação inabalável e, no fim, uma riqueza que não desaparece com a primeira crise. Capítulo 19. Ninguém vai acreditar. Até que você prove com seus resultados, Jim Rohn costumava dizer. No começo, você será ignorado, depois será duvidado, depois criticado e então será copiado. É o ciclo natural de toda transformação visível que começa com uma decisão invisível. E a maioria das pessoas desiste nesse intervalo, entre o momento em que você decide mudar e o momento em que os resultados começam a aparecer. Esse intervalo é perigoso, silencioso, solitário e, para quem não está preparado, letal. O período da incompreensão. Jim vivenciou isso, quando deixou de ser apenas mais um funcionário comum para agir como alguém disciplinado, estudioso e comprometido com um futuro diferente. As reações vieram. Você está se achando. Isso não vai dar em nada. Desde quando você virou esse cara todo? Para que tudo isso? Só vive uma vez? Essas frases não vinham de inimigos. Vinham de amigos, de familiares, de pessoas que o conheciam. Ou melhor, que conheciam a versão antiga dele. E isso doía. Mas Jim não recuou, porque ele sabia. Se você desistir toda vez que for incompreendido, passará a vida inteira sendo pequeno o suficiente para caber no olhar dos outros. Entenda, é normal. O mundo resiste a mudanças porque mudanças incomodam. E quando você muda, você se torna um espelho. Um espelho que mostra às pessoas o que elas também poderiam ser, mas não têm coragem de buscar. Então, para não lidar com essa dor, elas atacam você, duvidam de você, tentam te puxar de volta para a média. Jim chamava isso de força gravitacional da mediocridade e dizia, você precisa ser mais leal ao seu futuro do que a aprovação de quem parou no tempo. Não prove com palavras, prove com silêncio e resultado. Nesse período, a tentação é explicar, convencer, debater. Mas Jim ensinava o caminho oposto. Seja silenciosamente imparável. Deixe o sucesso fazer barulho por você. Não tente convencer ninguém. Não entre em discussões. Não se rebaixe para se fazer entender. Suba. Construa, deixe o resultado contar a história. Ele próprio foi alvo de piadas no início. Diziam que ele estava sonhando alto demais. Riam quando ele dizia que seria palestrante, autor, mentor. Ignoravam seus convites. Recusavam suas ideias. Anos depois, as mesmas pessoas compravam seus livros, assistiam suas palestras e pediam conselhos. Mas ele já sabia. Eles não precisam acreditar. Quem precisa acreditar sou eu. O poder do silêncio produtivo. Esse é o período da raiz. Você ainda não tem frutos, não tem flores, mas está plantando com disciplina, regando com esforço, protegendo com foco. E por fora, ninguém vê, mas por dentro, você está se tornando imparável. Jim chamava isso de a construção do invisível e dizia, não é porque ainda não apareceu que não está acontecendo. O que você pode fazer nesse estágio? 1. Pare de explicar. Comece a executar. 2. Documente sua evolução em silêncio. 3. Fale com quem já venceu e não com quem desistiu. 4. Se fortaleça emocionalmente todos os dias. 5. Lembre-se, o que você está construindo é para ser vivido, não para ser entendido por todos, porque no fim,
O jogo muda quando você mostra, não quando você justifica. Você não precisa vencer para calar os outros, precisa vencer para se honrar. Jim Rohn. E quando essa fase passar, e ela passa, você não será mais o mesmo, nem por dentro, nem por Capítulo fora. 20. Torne-se a pessoa que atrai o dinheiro, não alguém que apenas o persegue. Jim Rohn afirmava com convicção: o dinheiro flui para quem se torna valioso. Simples assim, e ao mesmo tempo profundamente revolucionário. Porque enquanto a maioria das pessoas corre atrás de oportunidades, implora por atenção, se contorce por validação financeira, os verdadeiros milionários fazem outra coisa. Eles se tornam. A lei do magnetismo pessoal, Jim ensinava que existe um tipo de pessoa que não precisa implorar por clientes, por parcerias, por convites, por crescimento. Ela apenas atrai. Como? Pela forma como pensa, pela clareza com que fala, pela presença que carrega, pela integridade que emana, pela competência que transmite, pela paz e autoridade que sua postura comunica. Essa pessoa é um imã de prosperidade. E isso não é carisma nato, é construção diária. Pare de perseguir Jim, via muitos cometendo o mesmo erro. Perseguem dinheiro como se fosse algo escasso, correm atrás de oportunidades como se fossem últimas chances, suplicam por atenção como se estivessem pedindo favor. Mas tudo isso nasce de uma identidade escassa. E ele dizia: você não precisa correr atrás daquilo que é naturalmente atraído por quem você se tornou. Imagine que o dinheiro fosse uma pessoa. Ele está à procura de alguém com clareza de visão, confiança silenciosa, autodomínio, comprometimento, consistência, boas decisões, mentalidade de contribuição. Se você se torna essa pessoa, o dinheiro vem. Ele te reconhece. Ele encontra caminhos até você. Ele vem por meio de parcerias, ideias, negócios, indicações, reconhecimento. Transforme-se num ativo de alto valor. Jim dizia que você pode ser uma despesa ou um ativo. Pessoas despesa, reclamam, consomem sem gerar, esperam soluções externas, drenam energia. Pessoas ativo, geram soluções, inspiram movimento, criam valor onde chegam, carregam energia construtiva. Quando você se torna um ativo poderoso, o mundo te busca. Você não precisa bater de porta em porta, porque sua identidade já é sua proposta de valor. Como se tornar essa pessoa, na prática? 1. Cultive conhecimento diariamente. Leia, estude, aplique. Torne-se mais valioso toda semana. 2. Eleve sua postura pessoal. Ande com presença. Vista-se com intenção. Fale com clareza. 3. Seja o melhor no que faz, mesmo que ainda seja pouco. Excelência atrai reconhecimento. 4. Entregue valor antes de pedir retorno. Dê primeiro. Surpreenda. Sirva. 5. Cure sua relação com o dinheiro. Veja-o como uma ferramenta. Ame o que ele possibilita e não o que ele simboliza. 6. Haja como se já fosse, até que se torne. Postura antes de prosperidade. A riqueza é o fruto. Você é a raiz. Jim encerrava muitas de suas palestras com uma ideia poderosa. Se você quer frutos diferentes, não mexa nos galhos, fortaleça as raízes. Você não precisa trocar de profissão, esperar promoção, ganhar na loteria, ter um milagre. Você precisa transformar sua identidade, porque quando você muda quem é, o mundo ao seu redor se reorganiza. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas certas aparecem. O dinheiro flui, você para de implorar e começa a atrair. Conclusão final: desejo, decisão e disciplina. Agora que chegamos ao fim desta jornada com Jim Rohn, você já entendeu. Não é o dinheiro que cria o milionário, é o milionário interior que cria o dinheiro. Você tem 3 escolhas diante de si. 1. Desejar e continuar como está. 2. Decidir e fazer planos. 3. Disciplinar-se e viver a transformação.
Desejo sem decisão é ilusão. Decisão sem disciplina é empolgação passageira. Mas quando os três se alinham, desejo, decisão e disciplina, você se torna imparável. E então você não precisa mais fingir, porque aquilo que antes era apenas um como se, agora é quem você é. Você não apenas age como um milionário, você se torna um. Se este conteúdo te impactou, compartilhe. Comente abaixo. O que você vai começar a fazer diferente hoje para agir como milionário? E lembre-se, haja como se você fosse, até que você seja. E então, seja ainda maior. Fim.